Vamos falar hoje de planilhas para quem faz anúncios. Então é um tema bem importante, porque um gestor de tráfego sem planilhas é como um jogador de futebol sem uma bola. Não funciona, não funciona. Pessoal, é o seguinte, primeira coisa, tá? É o seguinte, quem faz anúncios é obrigatório ter planilhas. Esse é o primeiro ponto que eu quero falar aqui com vocês, antes de nós começarmos a falar sobre essas planilhas e quais são os tipos de planilhas que você precisa ter. Por quê? Se você faz anúncios, você precisa ter, em primeiro lugar, são duas coisas muito importantes, tá? Quem faz anúncios precisa ser organizado. Ou seja, você, quando começar a trabalhar com anúncios, você vai ver que muitos processos nos anúncios, eles se repetem. Ou seja, você vai subir campanhas, você vai criar conjuntos de anúncios, você vai subir anúncios, você vai criar públicos personalizados, você vai fazer várias coisas que constantemente elas se repetem. Só que se você não for organizado, cada vez que isso se repetir, é como se você começasse do zero. Então, o objetivo aqui é que você se organize para que você não precise ficar o tempo todo repetindo as mesmas coisas. Então, por exemplo, se você está começando, obviamente, se você tem uma única conta de anúncios, você não vai ter muito trabalho repetindo coisas, porque você está trabalhando, por exemplo, só com um cliente ou só com uma conta sua. Mas conforme você vai tendo 2, 3, 4, 5, 10 clientes, ter esses processos muito bem organizados é extremamente importante, porque senão vai te consumir muito tempo. E vai te consumir muito tempo numa tarefa que não é rica, que é a tarefa braçal. Tudo que é braçal não acrescenta valor, isso para qualquer negócio, tá? Então já guardem isso. Tudo que é braçal não acrescenta valor. O que acrescenta valor no seu trabalho na parte dos anúncios? É quando você para pensar estratégia, é quando você para analisar campanhas, é quando você para pensar que tipo de anúncio fica melhor com aquele tipo de cliente. Então, quando você não para pensar no estratégico e perde muito tempo no braçal, você está fazendo aquilo que a gente chama de um esforço burro. Então, vamos dar um exemplo aqui. Vamos imaginar, não sei se isso acontece com vocês, comentem aqui para mim, quando vocês estão pesquisando, quando vocês estão numa campanha ou em públicos e vocês precisam analisar a campanha ou puxar públicos. Isso é algo que é desorganizado para vocês? Vocês precisam ficar procurando a campanha e abrir a campanha, vocês não sabem bem o que essa campanha significa, vocês não sabem onde é que será que está esse público, onde é que será que está essa campanha, e vocês ficam perdidos ali na hora de procurar as coisas. Pois é, quem tem esse problema no dia a dia, quem for meu aluno já sabe que organização é extremamente importante, mas quem ainda não for meu aluno, talvez vocês possam se sentir completamente perdidos. E quando eu comecei, eu era muito desorganizado, muito desorganizado. Tinha que ficar procurando públicos de anúncio, tinha que ficar procurando campanhas para saber os nomes, então eu ficava bem perdido. Mas eu não quero que vocês passem por isso. Então, se vocês perdem tempo procurando, putz, onde é que será que está aquela campanha que eu subi? Onde é que será que está aquele público que eu criei? Onde é que será que está aquele anúncio que foi gravado? Se vocês perdem tempo com esse esforço burro, vocês estão tirando tempo daquilo que diferencia vocês enquanto profissionais, que é a qualidade do trabalho em que vocês param para pensar, vocês param para refletir, vocês param para pensar na estratégia. Outra coisa que geralmente a galera que trabalha online perde muito tempo com senhas. Quem é que aí fica perdido? Putz, onde é que será que eu deixei a senha daquilo? Ou qual será a senha disso aqui? Eu não sei a senha disso aqui, aí tem que ir lá e redefinir senha. Quem é que se sente perdido com essa questão das senhas? Que é o que eu vejo bem comum, que é ficar perdido relativamente às senhas. Então, tudo isso que você perde tempo com coisas que, se tivessem organizadas, você não perderia esse tempo, tudo isso é um esforço burro, tá? Então, o mesmo serve para organização dos seus públicos, organização das campanhas e muito mais. Tá? Então, quem faz anúncios precisa ser organizado e precisa ser analítico. O que é ser analítico? Nossa, às vezes eu falo tem que ser analítico, o pessoal já pensa, nossa, eu tenho que ser um matemático, ou então eu estou falando aqui de planilhas, nossa, tem que ser um expert em planilhas. Não, você não precisa, você vai ver como planilhas e organização é algo bem simples, mas você precisa começar de algum jeito. Então, quem faz anúncios é obrigatório ter planilhas, tá? E quem faz anúncios precisa ser organizado e analítico. Tá? Esse é um ponto extremamente importante, organizado e analítico. Então, que tipos de planilhas o gestor de tráfego ou alguém que faz anúncios precisa ter?
Primeira delas, planilhas com os públicos. Planilhas com os públicos. O que é isso, planilhas com os públicos? Você vai trabalhar, vai começar a criar aquilo que se chama, quando você começa uma conta de anúncios, a primeira coisa que você faz, turma, mentorados, vocês têm que saber essa resposta. Comecei com um cliente, qual a primeira coisa que a gente faz na conta de anúncios do cliente? É organizar os públicos. Só que o que acontece, né? Criar os públicos personalizados. O que são públicos personalizados? Públicos de visitas ao site, públicos de engajaram no Instagram ou engajaram no Facebook, públicos semelhantes. Só que é o seguinte, se você não tem uma planilha em que, com todos os clientes, os públicos têm o mesmo nome, isso faz com que, ao você passar de uma conta para outra ou de um cliente para outro, muitas vezes você perde muito tempo, porque num cliente tem os nomes de públicos, no outro cliente tem outros nomes de públicos. E, além disso, outra coisa acontece. Em alguns clientes, você tem alguns públicos, em outro cliente, você tem outros públicos. Então, o que você precisa fazer... O que você precisa fazer é ter, primeiro, nomes iguais e quantidade de públicos iguais. Isso você precisa ter. Então, nomes iguais e quantidade de públicos iguais. Então, se você cria para um determinado cliente, por exemplo, eu criei o público de as pessoas que engajaram no meu Instagram no último ano, nos últimos 7 dias, por exemplo. Eu quero as pessoas que engajaram no meu Instagram nos últimos 30, nos últimos 90, nos últimos 180, por exemplo. No seu outro cliente, ele também precisa ter esses públicos iguais, tá? Então, você precisa ter os mesmos nomes e os mesmos públicos. Então, essa é uma planilha que você precisa. Outra planilha que você precisa se chama Central de Links. O que é a planilha de Central de Links? É uma planilha onde você vai ter todos os links desse cliente. Então, contas de links de páginas de venda, links de Instagram, links de ferramentas, tudo. Tem que estar tudo numa planilha só. Para quê? Para você, mais uma vez, não ter o trabalho burro de ficar perguntando para o cliente: olha, qual é o link daquela página tal? Ou qual é o link daquele seu produto? Tudo precisa estar numa planilha única que a gente vai chamar aqui de central de links. Nessa planilha de central de links, você vai colocar todos os links desse seu cliente. É de todos a planilha mais simples, mas que muita gente não tem, e é obrigatório. Quem é aluno da mentoria já tem uma planilha dessas fornecida, porque os alunos da mentoria, a gente deu um modelo de organização do Google Drive. Ou seja, quem entra na mentoria já tem todas as pastas do Google Drive para usar com os clientes, e nessas pastas do Google Drive está lá a central de links. Tá? Então, vocês que é aluno da mentoria já tem essa. Outra planilha que você precisa é de nomenclatura de campanhas. E aqui também é um ponto importante para você usar sempre o mesmo estilo de nomes para os diferentes clientes. Então, por exemplo, se você cria uma campanha no Facebook ou no Instagram com um determinado nome, esse nome, ele precisa ser, a estrutura do nome precisa ser igual para o outro cliente ou para a sua outra conta. E outra que você precisa é de uma planilha de criativos, ou seja, uma planilha onde você vai colocar os nomes dos criativos, se o criativo já foi editado, onde é que ele está no Google Drive, tudo certinho. Por quê? Porque senão depois você fica naquela também com o cliente. Olha, onde é que está o seu vídeo tal daquele anúncio? Onde é que está aquela imagem tal daquele anúncio? Nossa, o cliente gravou ou me mandou essa foto. Será que eu já subi ela? Então você precisa de uma planilha em que você vai organizar os seus criativos. Vou perguntar aqui para vocês, quem é que aqui tem essas 4 planilhas? E quem não tem essas 4 planilhas, me diga quais vocês usam. Só